invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Hoje, Beca começando com uma vibe um pouco mais leve, uma vibe de férias. E aí, já tá curtindo as férias ou não, Beca? Já tô no ritmo de férias, viu? Tô no ritmo de férias também. Bom, a gente tá aqui hoje por uma série. Vocês que já são ouvintes do Talentos para o Sucesso há bastante tempo sabem que todo final de ano, pra gente poder descansar um pouco, a gente faz uma série de episódios curtos que você pode ouvir aí no decorrer das semanas, agora nesse final de ano e começo do ano que vem. Assim você não fica sem episódios e a gente não morre de burnout. Por isso, nós vamos começar uma série de 7 episódios, onde nós vamos falar de algo extremamente importante, extremamente relevante, que é como usar a metodologia de pontos fortes sem fazer o assessment. É possível isso? O que é essa metodologia? Qual a diferença de Strengths-Based Coaching e de Clifton Strengths? Tudo isso você vai aprender aqui nessa série de episódios. Então, eu quero proceder àquela abertura que você já está acostumado. Se você está caindo aqui agora pela primeira vez, segue a gente, assina aí no seu player de podcasts ou no YouTube, dá o seu curtir aí se você estiver ouvindo no YouTube, compartilha esses episódios, são episódios curtos, então quem ouvir vai poder ter um gostinho do que é o Talentos para o Sucesso, para depois virar nosso ouvinte, nosso assinante definitivo. Se você quer nos apoiar, se você gosta desse podcast e quer nos apoiar, entra no apoia.se/TPS, tá aqui ó, o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e você lá vai poder nos apoiar a partir de R$15 e vai ter uma série de benefícios, vai poder participar de gravações, vai poder ter um Devolutiva Cast, entre outros benefícios aí que você conhece lá no site do Apoia-se. Também aproveita agora que é final de ano e você está em ritmo mais lento, aproveita para participar, mandar sua mensagem para a gente, seja nas nossas redes sociais, seja no e-mail aqui, ó, podcast@talentosparosucesso.com.br ou mesmo aí na caixa de mensagem do Spotify ou nos comentários do YouTube. Entra em contato com a gente, participa, ajuda a gente a construir esse podcast. A gente tem recebido muitas mensagens, algumas delas a gente vai ler no primeiro episódio depois dessa série, lá no ano de 2023, e a gente quer já desejar para você ótimas festas, um Natal maravilhoso e um ano de 2023 com bastante realização e com muito uso dos seus talentos. Muito bem, dona Beca. Nosso primeiro episódio aqui dessa série de episódios falando sobre como usar a metodologia da Gallup sem necessariamente ter feito o assessment. Eu gosto de sempre começar, Beca, e você deve lembrar disso, quando eu lidero o GGSC, eu lá no começo, no primeiro dia, eu falo da diferença entre o Clifton Strengths e o Strengths-Based Coaching. Uma coisa é a ferramenta, o assessment que você faz para entender os seus talentos. Outra coisa é o processo de coaching baseado em pontos fortes. Obviamente, a junção dessas duas coisas gera um superpoder aí, uma coisa maravilhosa que ajuda a gente a ter resultados incríveis, como a gente tem tido, tanto os meus clientes quanto os seus. Eu tenho certeza que todos os nossos clientes têm tido resultados maravilhosos por conta de usar essas duas ferramentas. Mas muita gente me pergunta, Rodrigo, mas e se eu tiver, por exemplo, eu fiz o meu assessment, recebi coaching ou participei de um workshop, mas agora eu quero levar isso para a minha equipe, mas a minha equipe não tem o assessment e por algum motivo não é possível fazer isso agora, seja, por exemplo, por conta de custo ou pelo momento. Às vezes numa empresa você tem que fazer uma requisição para o RH tem que comprar, você mesmo que queira não pode comprar. Então, muita gente me pergunta isso, Beca. Eu tive um coach que ele fez o processo de coaching, ele é diretor de marketing de uma multinacional e ele adorou tanto, ele queria levar isso para a empresa. E ele falou para mim, cara, você tem que ir lá, você tem que fazer coaching com todo mundo, tem que fazer assessment com todo mundo. Só que quando eu cheguei no RH, foi barrado. Não, aqui a gente
gente não usa, a gente tem uma outra metodologia, pode ser que a gente venha a fazer isso no futuro, mas agora não. E aí ele tá lá na seguinte situação, ele quer usar a ferramenta, ele quer usar a metodologia, mas os liderados dele, ninguém fez o assessment. E aí? O que fazer, Beca? Você já recebeu essa pergunta? Que sugestões que você geralmente dá para quem te pergunta, te faz essa pergunta quando você está trabalhando com a metodologia da Gallup? Sim, Rô, já recebi, viu? Muito essa pergunta. Acho que é muito frequente para todos nós, né, que trabalhamos com a metodologia. Vem sempre, você contando aí, eu também fui lembrando de algumas histórias bem parecidas, né? Porque o que acontece muito, que às vezes o líder, ele procura de maneira física mesmo. Ele não é encaminhado por uma organização. Então, às vezes, ele mesmo procura por um processo de desenvolvimento dele. Então, ele mesmo procura o processo, né, ou de coach, ou um processo, né, de assessment, ou em grupo, ou então individual. Ele procura muito de forma espontânea. Então, nem sempre vai ser via organização. Então, quando é assim, vem sempre esse questionamento. E agora? Eu tenho uma equipe, né? E faço o que agora? E todos se encantam, não tem como. Quem conhece a metodologia se encanta, porque ela realmente é uma metodologia, assim, eu já fiz diversos assessments, mas esse é muito prático, né? O assessment da Gallup, ele é realmente muito prático, ele é muito fácil da gente levar para o nosso dia a dia e trazer resultados palpáveis. Então, esse é um diferencial muito grande. E aí o líder, ele percebe isso. Poxa, eu estou conseguindo usar no meu dia a dia, no meu desenvolvimento, eu quero levar para minha equipe. Mas é o que você trouxe, Rô, assim, muitas vezes a organização não está no mesmo time, não está no mesmo tempo ali daquele profissional, daquele líder, né? Ou porque ele tem uma outra prioridade no momento, ou porque não é realmente o modelo escolhido, o assessment escolhido também. Então, por diversos motivos tem essa incompatibilidade. Eu digo, você pode continuar, sim, utilizando o conceito. Então, a metodologia é mais do que só você descobrir os talentos. É você usar realmente uma cultura, uma forma de pensar, né? Então, eu acredito muito nessa questão da forma de pensar. Então, é mudar essa forma de liderar. Então, o próprio líder, ele vai mudar, trazer para a sua equipe uma nova visão. Então, ele não pode, às vezes, influenciar toda a organização, mas ele pode influenciar o ecossistema dele. Então, aquela equipe que ele está ali, ele pode influenciar. Então, qual é a primeira influência? É que realmente você esteja focando naquilo que a pessoa faz bem e não nas fraquezas. Eu acho que esse é o primeiro pensamento. Então, eu digo esse é o conceito principal. A gente está trabalhando num programa de desenvolvimento que está focando naquilo que você faz bem, no seu ponto forte e não na sua fraqueza. Acho que esse é um primeiro ponto aí que a gente pode levar para o líder e que ele pode sim, sem nenhuma ferramenta, sem saber o talento da equipe, ele pode atuar com esse pensamento na equipe dele. Então, o feedback que ele vai dar à equipe muda. Então, o feedback que ele vai trazer de acordo com o que a equipe ali faz bem. E a gente vai dar algumas dicas também de como você tem indícios de talentos, né, Rô? Isso. E aí cabe uma pergunta também que muita gente me faz, e talvez o nosso ouvinte já tenha clareza com relação a isso, mas vale a pena correr o risco de ser repetitivo, mas para não deixar isso passar, que é quando a gente fala que você vai olhar para o que ele faz bem, que você vai olhar para os pontos fortes dele, significa que a gente vai ignorar completamente os pontos fracos, Beca? Não, a gente vai trazer um gerenciamento, né? A gente não esquece, a gente não deixa de lado eles, mas a gente vai gerenciar. Só que a gente não vai olhar para o ponto fraco de uma forma que ele vai potencializar nosso resultado, como a gente sempre olhou, né? Então a gente sempre olhou para o ponto fraco, como assim, nossa, essa é a minha oportunidade de melhoria. Inclusive, em algumas avaliações de desempenho, algumas empresas têm isso, né? A oportunidade de melhoria. E aí vai logo no ponto fraco. E a gente acaba trazendo essa mentalidade. Se eu quero melhorar meu desempenho, se eu quero crescer profissionalmente, se eu quero um outro nível de excelência, o que é que eu tenho que focar? No meu ponto fraco. Essa é a mentalidade que vem por trás. Muito. E é isso que a gente quer quebrar. É isso que a gente quer, né, trazer. O ponto fraco, ele não vai ser ignorado, ele vai ser considerado, ele vai ser gerenciado para não te gerar falha, para não te atrapalhar. Tá te atrapalhando? Então, a primeira pergunta que eu faço quando alguém vem falando de ponto fraco é: mas tá te atrapalhando? Tem alguém da sua equipe que consiga fazer? Então, você tem como delegar isso? Então, são algumas perguntas que você tem que fazer. Você mesmo fazer? Para a sua função, isso é indispensável? Então, são algumas perguntas que a gente faz em relação ao ponto fraco. Não, Beca, isso para mim
para minha função realmente é indispensável. Tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo avançar por conta disso. Então, peraí, vamos gerenciar para não te atrapalhar. Mas o que vai te gerar excelência e resultado é o ponto forte mesmo. Um exemplo que eu gosto de dar muito sobre isso, quando eu falo de feedback, por exemplo, é que, bom, primeiro que feedbacks nas empresas são quase sempre, por exemplo, avaliação de final de ano. Em 90% das empresas, você chega e tem aquele famoso feedback sanduíche, que muita gente propaga que não é assim que dá feedback e tal. Só que o que começa a acontecer com o passar do tempo? O liderado, ele já sabe que você tá ali para falar do ruim dele. Ele sabe, ele já sabe. Então, assim, você tá falando, olha, você foi muito bem, viu, Beca, esse ano, você atingiu todos os seus números, mas na cabeça da Beca tá assim, tá bom, vai, Rodrigo, fala logo o que você quer, fala logo o que você tá aqui pra falar, né? Por quê? Porque o foco nosso é totalmente no que não funcionou, né? Então, eu acho que esse ponto é fundamental no sentido de, tá bom, quer fazer uma mudança gradual, e eu falo muito isso, Beck, em empresas que estão ainda habituadas à metodologia oposta à da Gallup, e a pessoa, geralmente o líder fala para mim, Rodrigo, mas como é que eu vou mudar assim de uma hora para outra? Uma coisa que eu falo é, tá, quer fazer uma mudança gradual? Continua na avaliação de final de ano falando o que o cara tá fazendo de errado. Continua, mas divide 50% do tempo eu falo do que está errado, 50% do tempo eu falo do que está certo, 50% do tempo eu corrijo o que eu acho que eu tenho que corrigir, 50% do tempo eu uso para destacar e investir naquilo que está bom. E aos poucos vai fazendo a mudança, aos poucos você vai sentindo, e o que acontece muito, eu sei que dá medo o que eu vou falar aqui, mas pode acreditar. O que acontece muito é, quando você começa a focar no que tá certo, o que tá errado começa a desaparecer. Algumas coisas que estavam erradas começam a desaparecer naturalmente, né, Beca? Eu dou um exemplo, eu conto uma história nas minhas devolutivas, Beca, que é o seguinte, eu falo, olha, uma vez eu cheguei pra Vanessa aqui, que participa aqui do podcast, e falei pra ela, a Vanessa é vegetariana, né? Eu falei pra ela assim, pô, eu tenho uma vontade de ser vegetariano, mas eu não consigo parar de comer carne. E a Vanessa falou assim, então, Rodrigo, mas você tá errado. Quem quer ser vegetariano não tem que parar de comer carne, tem que começar a comer legumes, verduras, grãos, né? O que ela quis dizer é, como é que eu vou parar de comer carne hoje se, sei lá, 50% da minha alimentação é carne? Se eu vou tirar isso, eu vou passar fome. Agora, quando eu começo a adicionar outras coisas que lá na frente eu vou passar a comer, eu começo a adicionar agora, já na minha dieta, daqui a pouco tirar a carne se torna algo muito mais fácil, ou pelo menos muito menos difícil. Talentos é a mesma coisa. Quando você foca no que está certo, no que está funcionando com as pessoas, isso vai enchendo, digamos assim, a dieta da pessoa com coisas legais. Aos poucos, aquilo que fica mais fácil deixar aquilo que não está funcionando de lado, né? Então, isso eu acho que é um aspecto bastante importante da metodologia. Com certeza, Rui. E você falando aí, né, eu gosto muito de associar com a nossa vida, né, como um tanque mesmo. Então, é o que você falou, vai enchendo. Então, a gente não tem como andar com o tanque vazio. Então, às vezes, a gente foca tanto no ponto fraco, a gente fica tanto na falta, só que a gente não tem nada que nos traga, poxa, aquela força, aquele combustível para que a gente, inclusive, gerencie o ponto fraco. Exatamente. Então, até nesse feedback que você falou, né, no 50% que a gente for trabalhar o ponto fraco, trabalhar a luz do ponto forte. Como é que o ponto forte daquela pessoa vai ajudar, inclusive, ela a vencer aquele desafio. Ótimo. Então, é o combustível mesmo. Então, eu digo que a gente trabalhar com o nosso ponto forte e a gente valorizar ele é o que enche nosso tanque. Inclusive para os desafios e para o gerenciamento também dos pontos fracos ou para os desafios que a gente tem ali no nosso trabalho. A Ana Lúcia Espina, que é uma coach também de pontos fortes, ela tem uma frase que eu gosto muito que ela fala, foque no que farta e não no que falta, né? Eu acho isso muito legal, né? Uma coisa que vale a pena a gente trazer aqui também nessa introdução é, uma vez que a gente entenda a definição de talentos da Gallup, a gente consegue talvez facilitar a visão do líder para o que é talento. Porque as pessoas acham que, por exemplo, sei lá, intelecção é um talento. Intelecção não é um talento. Significância não é um talento. Analítico não é um talento. Intelecção é um grupo de muitos talentos, infinitos talentos, que são muito parecidos. Então, a Gallup dá o nome de intelecção para o que ela chama de tema de talento, o grupo de talentos, que diz o seguinte, bom, então Rodrigo, eu tenho intelecção como primeiro talento. O que isso significa? Que eu tenho uma série de talentos
que a Gallup agrupa num grupo que ela dá o nome de intelecção. O que são talentos, então? Talento é a sua forma natural de sentir, pensar e agir. Sentir, pensar e se comportar. Ou seja, se você não tem o assessment do teu liderado, um caminho, então, é você prestar atenção qual é a forma natural do teu liderado de sentir, pensar e agir. Eu tenho esse liderado aqui que ele, quando tá fazendo uma planilha, ninguém pode falar com ele, senão ele se desconcentra, perde o fio da meada e não consegue fazer mais. Por outro lado, se ninguém falar com ele, ele entra num estado mental que ele cria uma planilha maravilhosa que poucas pessoas conseguem criar planilha iguais às que ele faz. Ou seja, não precisa dar nome para isso. A gente não sabe qual é o tema de talento que está nisso sem fazer o assessment. Mas a partir desse momento você entende que um ponto forte desse teu liderado é fazer planilhas maravilhosas e conseguir se concentrar num nível que outras pessoas não conseguem, e um ponto fraco dele, ou um ponto de melhoria dele, ou um ponto cego dele, ou um porão dele, a gente pode chamar do jeito que a gente quiser nesse caso, já que não está muito bem definido, é que se ele se desconcentrar, ele tem uma facilidade de repente de se desconcentrar, e se ele se desconcentrar, ele tem uma dificuldade para voltar na linha de raciocínio. Ok. Entendeu isso? A sua próxima pergunta é: como é que eu posso criar cada vez mais oportunidades para que esse cara se coloque em estados de concentração, onde ele vai extrair o máximo dele nesses estados? Depois, como é que eu posso dar cada vez mais oportunidades para que esse cara faça planilhas, já que é uma coisa que ele faz bem? Terceiro, e aí entra no gerenciar o ponto fraco, como é que eu evito que esse cara se desconcentre? Quer dizer, sei lá, tem uma TV ali onde ele trabalha, desliga a TV. Não precisa necessariamente dar um nome para essa atitude ou para esse jeito de ver o mundo, para esse jeito de pensar, de sentir, de se comportar, para você entender que isso pode ser útil ou pode ser um desafio para esse teu liderado, né? Agora, a pergunta, Beca, e aí a gente já vai direcionando aqui para o nosso final, eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma pergunta relevante é: e como é que faz para saber, o líder saber, quais são esses comportamentos, pensamentos e sentimentos dos liderados dele? Se eu pudesse dizer assim, duas formas que eu utilizo, né, quando eu não sei o talento, então às vezes eu interajo com alguém que eu não sei o talento, então ou na consultoria ou num processo, né, inicial de conversa, eu sempre uso a observação. Então, você observar. Então, como líder, você precisa conhecer mais da sua equipe. E como é que você começa a conhecer mais da sua equipe? Observando. Então, você observando tudo isso que você trouxe. O que cada um da minha equipe desempenha bem? Poxa, o que eu vejo que eles celebram, que eles estão felizes de fazer? Então, tudo isso vem pela observação. Então, você está perto da sua equipe. Porque, às vezes, o líder também fica muito distante, né? O líder fica muito só em reunião. Não, você tem que gastar tempo com as pessoas, você tem que gastar tempo com a sua equipe, você precisa observar a sua equipe em ação, em atuação, em execução. Então, olhar ali o que cada um ali traz de resultado. Então, até olhando indicadores, eu digo que os números, né, eles trazem vida. Sem dúvida, então, sem dúvida. Assim, quais são os números? Quem é que eu vejo de cada perfil ali que é melhor naquela atividade? Poxa, eu vejo alguém ali que está trazendo um resultado muito melhor naquele indicador. O que é que ele tem ali que ele traz esse resultado? Então, é importante que a gente perceba e observe esses resultados. Então, é uma forma da gente observar a nossa equipe. Outra forma que eu digo é: faça perguntas para a sua equipe. Qual é a atividade que ela gosta? Qual é a atividade que ela se identifica? O que é que mais ela valoriza no trabalho? Então, qual é o projeto que ela pode... faça convites, né? Desafie a sua equipe. Então, diversas vezes, quando eu gerenciava equipes, diversas vezes eu fazia alguns desafios. Beca, a segunda pergunta que eu queria te fazer é: tá bom, a gente vai falar durante todos os episódios aqui dessa série como utilizar essa metodologia sem o assessment. Mas e se por acaso a pessoa que está ouvindo falar: não, mas eu acho que o caminho mesmo é eu fazer o assessment? Quais são os caminhos que a pessoa pode seguir para realizar, para proporcionar o assessment
de uma maneira mais acessível para os liderados dele? Tem como a gente fazer, né, através de um livro, né, que é Descubra Seus Pontos Fortes. Eu queria até pegar, deixa eu pegar aqui, Rô, né, para mostrar. Tá aqui. Então, pronto, vamos lá. Ó, então, lindão. esse é um caminho bem fácil e bem acessível. Então, o caminho mais acessível que a gente consegue fazer com a nossa equipe é através desse livro, que é Descubra Seus Pontos Fortes. Atrás do livro tem um códigozinho, né, que você dá acesso ao teste. Está lacrado. Está lacrado. Não, tranquilo. Então, você pode, né, comprar para o seu time, cada um comprar, ou então a organização viabilizar essa compra e, através desse código, você ter acesso ao teste, né, da própria Gallup lá no site mesmo da Gallup. Então, é uma forma que tem mais simples e acessível para você ter o assessment aí à sua disposição. Muito bem. Então, a ideia foi essa nessa introdução, foi a gente explicar um pouco de como essa metodologia pode ser utilizada sem o assessment. Agora, a gente quer convidar vocês a ficar com a gente aqui nas próximas semanas, a retornar com a gente nas próximas semanas para essa série, onde a gente vai tratar das pistas, as dicas que existem para você perceber talentos, né, ou pelo menos ter ideias dos talentos dos seus liderados, caso realmente você não possa fazer o assessment. E lá no final, a gente quer dar algumas dicas de ferramentas que vocês podem utilizar na prática, mesmo que não tenham realizado o assessment com seus liderados. Então, volta com a gente a partir da semana que vem. Bom, para você que ouviu até aqui, muito obrigado. Obrigado por compartilhar aqui com a gente seu tempo nessas férias. Que legal poder contar com você nesse momento de descanso e ainda assim continuar aprendendo. Lembra de entrar em contato com a gente aqui pelo podcast @talentosparosucesso.com.br ou nas nossas redes sociais, de se inscrever, de compartilhar esse episódio com seus colegas, com seus amigos. Ajuda a gente a divulgar o Talentos para o Sucesso. A gente faz esse trabalho com todo carinho para vocês, então nosso pagamento é que você compartilhe esse programa com seus amigos e mais gente venha nos ouvir, ou então, se você quiser pagar aí sim em dinheiro, você pode fazer uma contribuição aqui, ó, nesse QR Code, apoia.se/TPS, e lá, além de nos ajudar a manter esse programa funcionando, esse programa existindo, você ainda tem uma série de benefícios que, por ser apoiador, você passa a ter direito. Também quero pedir que você comente, que você deixe os seus comentários, seja no YouTube, seja no Spotify ou em qualquer outra plataforma de áudio, e mantenha contato com a gente, esteja atento aos episódios que virão aí em 2023, com certeza a gente vai construir bastante coisa legal. A gente se vê então na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio dessa série de episódios em férias. Um grande abraço e tchau, tchau e boas festas. Tchau, tchau, gente. Boas festas para vocês, boas férias, bom descanso. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.